Agora vamos ao quadro Conheça Seus Direitos e hoje a gente explica melhor o que você deve saber sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Lucas Malafaia. Bom dia, Lucas. E existem regras definidas para o funcionamento desses serviços? Muito bom dia, Lenilda, bom dia, Juliana, bom dia a todos. Olha, existem sim e são várias as regras, mas a principal delas é que o serviço seja prestado de uma forma eficiente, sobretudo, e também cordial. Maiores detalhes a gente fica sabendo a partir de agora com Rodrigo Cunha, especialista em Direito do Consumidor. Muito bom dia, Rodrigo. Quais são essas regras? Bom dia, Lucas. O SAC ainda é o principal meio de acesso do consumidor com a empresa, é onde o consumidor pode registrar suas reclamações, obter maiores informações sobre os produtos e serviços, mas ele tem sim algumas regras que tem que ser observada. Por exemplo, eu considero a principal conquista, através desse decreto federal que estipula essas regras, o fato do consumidor ter necessariamente que receber o número de protocolo ao iniciar uma ligação, e não mais ao final como era feito antigamente. Isso significa o quê? Que evita aquela situação de você contar toda a sua história, passar todos os seus dados e a ligação coincidentemente cair. Então isso já é uma conquista, porque o consumidor já tem de imediato um número que registra sua reclamação. Como também é importante saber que o consumidor não é obrigado a informar numa única ligação mais de uma vez os seus dados. Então, se ele informou para uma primeira atendente e foi passado para uma segunda atendente, já se cria um histórico dessa relação, então ele pode exigir que a atendente faça essa busca e não necessariamente tem que repetir seus dados. Como também esse serviço tem que estar de forma gratuita, 7 dias por semana, 24 horas, e o consumidor não pode ter nenhum custo com isso. Também trouxe outras vantagens, como o fato do cancelamento, era algo que o consumidor tinha muita dificuldade. Ele tem que necessariamente estar exposto no primeiro menu eletrônico, ou seja, naqueles 9 primeiros dígitos, quando se tem um menu eletrônico, tem que se ter um dos itens, uma das opções para o cancelamento. Então são algumas vantagens que o consumidor precisa ficar atento. Nós sabemos que o serviço não é a mil maravilhas, mas que é importante sempre que encontrar dificuldade, ligar no PROCON, fazer uma reclamação, como também nas agências reguladoras. Temos agora uma pergunta do estúdio. Bom dia, Rodrigo. É uma questão de atendimento que eu experimentei essa semana. É claro que o atendimento eletrônico facilita bastante, né? Porque as pessoas têm um menu de opções. Mas e quando você precisa de uma informação que não está naquele menu e é uma dificuldade para você ser atendido por uma pessoa, né? Conversar com alguém, com um teleatendente. Porque o menu às vezes fica voltando para as mesmas opções. E isso aconteceu comigo esses dias. Precisando de uma informação, porque a senha não tinha chegado, e aí o menu ficava repetindo, informe o número do seu cartão, informe a senha do seu cartão. E eu justamente queria reclamar que não tinha recebido essa senha. Então, isso tem existido essas reclamações ou não são frequentes? O meu caso foi um caso isolado. Bom dia, Lenilda. Infelizmente não é um caso isolado. Na árvore do atendimento, como se chama esse atendimento eletrônico, também tem que se ter a opção de se falar pessoalmente com um atendente. Então é necessário que ele esteja também entre as primeiras opções para que não dificulte esse canal. Lembrando também que ao efetuar um cancelamento, a empresa não pode mais cobrar sobre aquele serviço. Por exemplo, se você liga para uma operadora de telefonia, pede o cancelamento e daqui a 3 dias você continua efetuando ligações, ela não efetua esse cancelamento, o consumidor não pode ser cobrado por essas ligações, porque ela tem a obrigação de efetuar esse cancelamento. Como também isso acontece com muita frequência, a exemplo do que a Lenilda falou, as empresas às vezes dificultam o cancelamento por telefone, mas esse decreto deixa claro, e o próprio Código de Defesa do Consumidor também, que todos os meios onde são permitidos a contratação, também tem que ser permitido o cancelamento. E aqui eu reforço bastante essa situação do cancelamento, porque é o que mais se tem reclamação, é a dificuldade em encerrar o serviço. Muitas empresas aproveitam essa oportunidade para tentar conquistar o cliente, ao invés de ter feito isso durante todo o histórico de relação com o consumidor, ele deixa para justamente no momento do cancelamento convencer aquele cliente a oferecer novos produtos ou um pequeno desconto que, infelizmente, muitas vezes consegue fazer com que o cliente permaneça ligado à empresa. Rodrigo, pelas regras, o cancelamento deve ser imediato. Agora, existe um prazo
para que as outras reclamações dos consumidores, elas sejam resolvidas também? Sim, qualquer tipo de demanda do consumidor efetuado através de um saque a qualquer empresa, ela tem que ser dada no máximo 5 dias. Então, em 5 dias o consumidor tem que ter uma resposta à sua solicitação. Por exemplo, você pode ligar para saber se uma ligação, qual o valor da sua conta, se uma ligação que você não reconhece, no máximo em 5 dias tem que ser dada uma resposta. Agora é importante ressaltar que nós estamos falando aqui de empresas que são reguladas. Não é qualquer tipo de empresa, são aquelas empresas que têm alguma agência reguladora, como é o caso da telefonia, como é o caso dos cartões de crédito, do sistema financeiro, TV a cabo, companhia de energia, de água. Então todos os serviços regulados, sim, esses sim têm obrigação. Agora empresas de varejo, como supermercados, calçados, qualquer outro tipo de estabelecimento que não seja regulado, ele não necessariamente tem que seguir a lei do saque. Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que mais detalhes sobre esse assunto e outros também, o telespectador pode conferir no portal Tudo na Hora, no blog Conheça os Seus Direitos com Rodrigo Cunha. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Lucas, pela sua participação hoje aqui no Jornal da Pajuçara Amanhã. Obrigada também ao Rodrigo, que está todas as terças-feiras com a gente nesse quadro Conheça os Seus Direitos, informando a você, consumidor.